Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Romanos capítulo 14, do primeiro verso até o verso 12. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, e estará firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Para isso, Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Às vezes, eu me pergunto, por que é que nós somos como somos? Por que é que nós fazemos o que fazemos? Por que é que nós nos incomodamos com aquilo com que nós nos incomodamos? Por que que certas situações nos tiram do sério de um jeito diferente de outras situações? Por que que às vezes nós vivemos à flor da pele? Por que que há momentos em que há como que um nó na nossa garganta, um peso sobre o nosso peito, uma dor, uma angústia de alma? Por que que de repente nós saímos do trilho, saímos do prumo? Por que que pequenos problemas se tornam grandes dificuldades, grandes tragédias? Por que que há rancor às vezes no nosso coração? Por que é que nós somos melindrosos em relação a certos assuntos? Por que é que com algumas pessoas nós temos tanta dificuldade? Por que é que no lar muitas vezes nós não conseguimos ser felizes, alegres, ou mesmo sermos nós mesmos? O que é que acontece conosco em determinadas circunstâncias? O que é que está em jogo para nós quando nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor? Por que que às vezes a vida fica tão dura? Por que que às vezes tudo é tão difícil? Por que que às vezes nós não temos paz? Por que que às vezes nós não temos contentamento? Por que que às vezes nós não temos aquela alegria de viver? Eu tenho para mim que todas essas perguntas estavam de alguma maneira presentes no coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta aos Romanos. Porque a carta aos Romanos foi escrita como uma tentativa de minimizar os conflitos dentro da igreja. Por incrível que pareça, essa belíssima carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo para minimizar conflitos existentes, presentes e cada vez maiores dentro da igreja. A igreja de Roma era uma igreja bastante interessante. Havia grupos muito distintos. E de um lado estavam os judeus, convertidos ao cristianismo e morando em Roma por causa da dispersão, da dificuldade que havia se tornado viver em Judá e em Jerusalém. E também havia gentios, gente não judia,
que vinha de várias regiões para morar ali em Roma, que era o centro nevrálgico do império, a capital do império. Os judeus que estavam na igreja traziam consigo a sua bagagem, a sua tradição, os seus rituais. Eles eram convertidos ao cristianismo, mas eles tinham todo um histórico da sua religiosidade, da sua cultura, da sua história como povo. E os gentios, por outro lado, também convertidos ao cristianismo, tinham a sua própria bagagem, que correspondia ao paganismo, à vida que eles levavam antes da fé. E você sabe como essas coisas são complicadas. No casamento é assim. De um lado, o marido com a sua bagagem, do outro lado, a mulher com a sua bagagem. E há um momento em que o marido realmente acredita que a bagagem que ele traz para o casamento é melhor e mais importante do que a bagagem que a esposa traz. E a esposa realmente acredita que a bagagem que ela traz para o casamento é melhor e mais importante que a bagagem que o marido traz. E aí começam os pequenos desentendimentos, as pequenas rixas, os desencontros, os desafetos, os desarranjos, as palavras mais ofensivas, aquela necessidade de um se impor sobre o outro, e o casamento vai entrando em colapso. O casal vai se distanciando. E quando vê, está afundado numa crise terrível. Porque os casamentos sofrem muito menos por questões graves do que pelas pequenas coisas que nós vamos acumulando todos os dias. É mais fácil um casal se unir e solucionar um problema grave do que aquelas pequenas coisas que vão irritando, que vão tirando um ou outro do sério, que vão trazendo aquela sensação de injustiça. Ele não pode me tratar assim. Ela não tem direito de falar assim comigo. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? E isso vai machucando o coração, vai machucando a alma, vai se consolidando como raiz de amargura. E quando vê, o casal não se sente mais em condições de tocar o casamento em frente. Ainda que nada de mais grave tenha acontecido. Na igreja isso acontece, nos relacionamentos em geral. A igreja em Roma estava vivendo conflitos por causa de pequenas coisas. De um lado os judeus com a sua história, de outros gentios com a sua história, cada um se achando melhor do que o outro, os grupos se distanciando, coisas que eram para ser secundárias, periféricas, tomando lugar das coisas essenciais. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que tem gente na igreja que acha que pode comer de tudo e tem gente que acha que não pode, e isso está virando motivo de confusão. Os judeus tinham sérias restrições alimentares. Você se lembra do episódio em que Pedro vê um lençol descendo do céu e ouve uma voz que diz: Pedro, mata e come. E aí Pedro diz: não, senhor, eu nunca comi nada impuro na minha vida. E a voz diz: não considere impuro o que Deus purificou. E isso se repete 3 vezes. E aí Pedro entende o recado do céu. Mas os judeus tinham muitas restrições alimentares, não só aquelas que estavam presentes no Antigo Testamento, mas muitas outras que foram sendo incorporadas por causa do código judaico de pureza e impureza. Quando a religião chega nos dias de Jesus, ela tem uma cartilha muitíssimo elaborada, e o apóstolo Paulo chega a dizer que para essas pessoas só sobram os legumes. Já pensou uma religião dessa? Só pode comer legumes? Eu estou fora. Estou fora. Eu estou no grupo dos que acham que pode comer de tudo. Que no caso da igreja em Roma são os gentios, porque eles vivem na capital do império. Não é só o centro econômico, é uma espécie também de roteiro gastronômico. Viver em Roma nesse período é como viver em Santa Felicidade, em Curitiba, ou como morar ali na região do Largo do Arocho, em São Paulo, ou quem sabe num grande centro urbano da China, onde você encontra desde barata no espeto até rato ao molho de laranja. Pode comer o que você quiser, está tudo à sua disposição, não tem limite. Em Roma se encontra de tudo, se serve de tudo, e os gentios estão acostumados a tudo. E isso está virando motivo de briga dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala que dentro da igreja tem gente que faz diferença entre dia e dia, e tem gente para quem todo dia é igual. Os judeus faziam diferença entre dia e dia, o sábado era sagrado. No sábado você não pode fazer absolutamente nada, mas para os gentios isso não fazia sentido. Todos os dias eram iguais, até porque, vivendo no centro econômico, financeiro de todo o império, você trabalha todo dia, você negocia todo dia, você recebe todo dia, você paga todo dia. Roma já era o protótipo da cidade que não para.
E isso estava trazendo problemas para a igreja, questões secundárias, periféricas, de ordem tradicional, cultural, bagagem histórica, impedindo que os relacionamentos fossem saudáveis, criando animosidades, criando desencontros, criando rixas, preconceitos, julgamentos. Não é isso que é vida cristã. Para Paulo, nada disso combinava com o evangelho. Uma igreja melindrosa, rancorosa, com grupos distintos, gente que não se aceita, gente que não se admite, gente que não se engole, isso não é evangelho. Isso não combina com o evangelho. Gente que olha de soslaio, gente que cruza para o outro lado da rua quando vê o fulano, gente que não consegue perdoar, gente que transforma um pormenor numa tragédia colossal. Isso não é evangelho, não combina com o evangelho. Gente mal-humorada, rancorosa, com dificuldade para perdoar, com dificuldade para amar, isso não combina com o evangelho. Ninguém é melhor que ninguém. Tanto que Paulo começa a carta aos Romanos dizendo que ninguém é melhor que ninguém. Que todo mundo é pecador igual. Que não há vantagem no judeu e nem no grego. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano é nivelado por baixo mesmo. Aquele que julga é indesculpável porque julga e porque naquilo que julga também é pecador. Paulo coloca todos nós no mesmo nível, que é o nível inferior. Todos nós somos carentes de Deus. Mas aí Paulo continua a carta dizendo que Deus solucionou esse problema em Jesus. Jesus é a solução de Deus para uma humanidade caída, rebaixada, em que ninguém tem nada para oferecer. É em Jesus que nós encontramos justificação. Capítulo 5, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A fé é o segredo. Desde o Antigo Testamento isso já estava claro. Paulo diz: Abraão foi justificado não pelas obras da lei, não pela cartilha que ele cumpriu, mas pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. No capítulo 8, Paulo fala que essa vida em Deus é uma vida abençoada, é uma vida deliciosa, é uma vida leve. É uma vida no Espírito. O capítulo 8 já começa com a declaração de que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perdão está liberado, a vida está disponível. O Espírito está presente, é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Por quê? Porque nós não sabemos nem orar como convém. Para o apóstolo Paulo, por mais crente que você seja, por mais tempo que você tem de fé, você não sabe fazer uma oração que preste. Eu tenho 36 anos de cristianismo, eu não sei fazer uma oração. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito intercede por mim, com gemidos inexprimíveis. E o Deus que conhece a intenção do Espírito responde essa oração, ainda que eu não tenha a menor ideia do que eu esteja falando. Por isso todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, os quais foram chamados segundo o seu propósito. E aí Paulo continua dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e está à direita de Deus Pai. Eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. É a vida no Espírito, uma vida nova, uma vida leve, uma vida em que o outro não é uma ameaça, o outro é bem-vindo. Tudo ficou mais fácil, não porque nós encontramos o jeito, não porque nós encontramos os caminhos, os recursos, mas porque o Espírito Santo nos socorre. Quando os gentios já estavam achando que os judeus é que estavam errados, Paulo começa um capítulo brilhante, maravilhoso, sobre a questão dos judeus, capítulo 9, estende pelo capítulo 10, continua pelo capítulo 11. Eles são uma bênção, irmãos. Deles são os profetas, deles é a lei. Deles é o Cristo segundo a carne. E Deus tem um propósito lindo preparado para eles. Finalmente eles também serão totalmente arrebanhados, como está escrito: de Sião virá o libertador, e então todo Israel será salvo. Em outras palavras, Paulo quer que a igreja entenda que está fazendo tempestade em copo d'água.
que essas brigas, esses conflitos, esse mau humor não combina com o cristianismo, não combina com o evangelho. Nós fomos chamados para outra vida, muito mais gostosa. Não sem lutas, não sem problemas, mas em que os problemas são enfrentados na certeza da vitória. Porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus está conosco, porque o Espírito Santo está em nós e Ele tem o melhor para o nosso coração. Paulo quer que nós entendamos que cristianismo pesado, carrancudo, mal-humorado, cheio de desagravos, não é cristianismo. Que vida cristã melindrosa, murmuradora, queixosa, cheia de obstáculos, de barreiras, não é vida cristã. Que esse nosso jeito de deixar coisas fáceis difíceis, de transformar o pequeno em grandes tragédias, não combina com o evangelho. E que a gente tinha que viver uma vida bem mais leve. E nesse capítulo 14 há algumas dicas sobre isso, que eu queria compartilhar com você. Como é que a nossa vida pode ser mais leve? E o nosso relacionamento com Deus muito mais prazeroso, apesar das dificuldades que dizem respeito a todos nós. Primeiro, Paulo queria que a igreja entendesse que a verdadeira força consiste não num triunfo sobre os fracos, mas no acolhimento dos fracos. É uma perspectiva diferente da perspectiva do mundo. Para o mundo em geral, força significa poder de triunfo, capacidade de vitória. O forte triunfa sobre os fracos, vence os fracos e impõe a sua força sobre eles. Mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus. No reino de Deus, os fortes abraçam os fracos, acolhem os fracos, lidam com os fracos de igual para igual. Eles não precisam se impor, não há nada discutível que seja mais importante do que o amor. Paulo começa dizendo, quanto ao que é fraco, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Embora para Paulo a fraqueza esteja muito mais ligada a uma religião rigorosa, criteriosa, cheia de programas, do que essa liberdade que os gentios traziam para o contexto da fé. Fraco é o que come só legumes. Fraco é o que acha que um dia é especial em detrimento dos outros. Fraco é o que foca na religião e não no relacionamento com Deus. Fraco é o que quer impor sobre os outros o seu jeito de pensar. Fraco é aquele que acha que é dono da verdade, dono da razão. Fraco é aquele que fica olhando para os outros para ver como os outros estão vivendo. Fraco é aquele que fica apontando o dedo e dizendo, olha lá, tá vendo? Tá saindo do trilho. A gente não faz assim. Onde já se viu vestido desse jeito? Onde já se viu um cabelo desse jeito? Onde já se viu esse brinco nesse lugar? Onde já se viu essa tatuagem? Onde já se viu isso? Onde já se viu aquilo? Por que não pode? Por que não dá? A gente tem que defender os padrões, as morais, os bons costumes. E tudo isso significa que a pessoa é incapaz de amar. Porque fraqueza é você achar que aquilo que você pensa tem que entrar na cabeça do outro na marra. Esquecendo que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. E o forte não é omisso. O forte não tem uma passividade indiferente. O forte conquista pelo amor. A verdadeira força está não em debater, mas em abraçar. Não em discutir, mas em ouvir e entender quais são os dilemas do coração. Não em fazer parecer que se sabe das coisas, mas em mostrar o que se sabe e o que se crê através de uma vida inspiradora. O forte não é aquele que acusa, o forte é aquele que chama para perto, eu quero andar com você, meu irmão. O forte não é aquele que diz, eu sei tudo, o forte é aquele que você diz, meu irmão, fale comigo sobre a sua vida, porque eu quero viver essa vida. O forte não pesa sobre os demais, o forte é alívio para o jugo dos demais. O forte lembra que Jesus não pesou sobre a mulher adúltera, mas disse para ela que se ninguém a condenou, ele também não a condenava e que ela podia seguir o seu caminho. Tomando cuidado para não pecar mais, porque a questão é o futuro. Se você acabou com a sua vida até hoje, isso não é desculpa para você continuar acabando com ela. Viva, moça, viva. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Construa uma nova identidade, viva uma nova vida. Você não precisa de nada disso. Ser forte é ser como Jesus com as crianças, que se tornaram para ele o padrão da vida cristã. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Dos tais é o reino dos céus. E quem não se tornar como uma criança não vai entrar. Não vai.
O desafio não é transformar uma criança num adulto digno. O desafio é pegar um adulto que esqueceu o que é ser criança e fazê-lo voltar. Porque, como disse o Pequeno Príncipe, no livro cujo autor eu sou incapaz de mencionar, porque não sei pronunciar o nome de jeito nenhum, só as crianças sabem o que querem. E só elas sabem viver. Jesus tem a mesma tese. As crianças sabem viver, porque a vida para elas é leve. Elas estão chateadas agora, no instante seguinte elas já perdoaram todo mundo. Vamos brincar? Vamos brincar? Vamos sorrir? Vamos celebrar a vida? Os relacionamentos são mais importantes do que as coisas. Jesus disse, quem não se tornar como uma criança não entra. Quem não se tornar como uma criança não entendeu o que é reino de Deus. Jesus se sentia bem no meio das crianças. Jesus tinha problema com a religião. Como era difícil estar no meio de gente que se achava. Como era complicado estar com pessoas que eram rápidas para criticar, julgar e condenar. Mas estar com os fracos, com os oprimidos, com os singelos, com os simples. Jesus diz, vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é força. É a força do reino. É a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Quem mudou o mundo não foram os grandes imperadores com seus grandes exércitos, nem os grandes cientistas com as suas grandes descobertas, nem as grandes nações com o seu grande armamento nuclear. Quem mudou o mundo foi esse sujeito em Nazaré que andou simplesmente, viveu simplesmente e pregou a mensagem do amor. Foi ele quem mudou o mundo. E mesmo a sua igreja, quando começou a flertar com o poder, perdeu a sua relevância. Quando a igreja começou a questionar os que pensavam diferente, a punir os que não criam do mesmo jeito, a banir os que tinham criatividade de pensamento, ela se afastou de Jesus. Porque Jesus nunca transformou ninguém na marra. Foi sempre pelo poder do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. O pai é forte dentro de casa, não porque a Bíblia diz que ele é o chefe da família, o que de fato ele é, mas porque ele exerce esse ser cabeça da família em oração e amor pela esposa e pelos filhos. A mulher edifica a casa, não porque ela é cheia de soluções e dona da razão, mas porque ela é sábia e muitas vezes atua em silêncio para edificar o marido e os filhos. Os filhos que muitas vezes se acham mais modernos que os pais, mais espertos que os pais, e que os pais são atrás de vida, demonstram a sua força em obediência, submissão, respeito e honra aos seus pais. Irmãos são fortes quando estendem as mãos e dizem, vem cá meu irmão, vem perto de mim, eu quero caminhar com você, e não quando tripudiam sobre os seus irmãos. A gente tenta mostrar força sempre na base do encontrão, das disputas de poder. Falamos palavras agressivas, gritamos, perdemos a razão. Paul Tournier diz que os gritos e as agressões nas nossas disputas pessoais são armas que os fracos usam para esconder as suas inseguranças. Por que é que nós não temos paciência mais? Por que que tudo vira cabo de guerra? Tudo vira cabo de guerra. Eu estou num restaurante esses dias, entra uma família. Pai, a mãe, um menino de uns 7 anos talvez, o avô, a avó, um bebê. Aí o pai diz para o filho, filho, onde é que você quer sentar? E o filho diz, eu quero sentar do lado do vovô. Aí o pai pergunta, pai, onde é que você vai sentar? E o vô diz assim, eu vou sentar aqui. Aí o pai olha para o filho e fala assim, você vem aqui do meu lado. Aí o filho diz, não, mas eu quero sentar do lado do vovô. Não, você vai sentar onde eu estou mandando. Aí o menino começa a chorar. Aí o vô fica sensibilizado, não, eu mudo de lugar, ele senta do meu lado. Não, ele vai sentar onde eu mandar, não tem querer, não. Tudo bem, mas por que perguntou? Que tipo de idiota você é? Por que transformar um almoço familiar numa desgraça, numa marca? Não quer saber, não pergunta. Quer saber, pergunta e atende. Ah não, vai ver quem que manda aqui. Quando você precisa mostrar quem que manda é porque você já não manda mais nada. Não é essa a nossa força. A nossa força não vem do uso das nossas capacidades, a nossa força vem do Senhor. Discussões entre maridos e mulheres que viram um problema grave e começam por bobagem. Um querendo provar que entende mais do que o outro. A mulher não vê a hora daquela ideia do marido dar errado só para ela dizer, eu te disse, cara. O marido não vê a hora da mulher se complicar para ela dizer, tá vendo, não me ouve. E a gente não sabe por que a vida é uma desgraça. A verdadeira força não consiste em triunfar sobre o fraco, consiste em acolhê-lo, em abraçá-lo,
em olhar para ele nos olhos, em entender o ponto de vista dele. Olha, irmão, isso não é o que vai fazer diferença entre nós. Nós somos filhos do mesmo Pai. O que é fundamental é que nos une. Estão aí as nossas confusões entre igrejas, denominações, acusações de todo lado. Ah, isso é de Deus, isso não é de Deus, eu não sei. O que eu sei é que Deus é amor e todo que conhece a Deus ama o seu irmão. É isso que eu sei. O resto eu não sei quase nada. Porque as nossas teologias, doutrinas, regras, normas são muito diferentes. E eu confesso que eu não sei quem é que está com a razão e quem é que já perdeu a razão faz tempo. Só sei que, como Agostinho dizia, a gente ama e faz o que quiser. Porque quem ama é nascido de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Essa é a força que o apóstolo Paulo diz que deve abraçar a fraqueza e andar com ela e ter paciência com ela. E a gente vai se entendendo no processo. Segunda ideia que eu vejo aqui, para essa vida leve, é que talvez nós não tenhamos compreendido ainda quem é a razão para nós vivermos como vivemos ou fazermos o que fazemos. Nós ainda não temos claro quem é o foco das nossas ações. Se é Deus ou se somos nós mesmos. Nossos problemas de autoestima, nosso ego, nossa vontade de valorização, de reconhecimento. Paulo diz, um faz diferença entre um dia e outro, mas faz para Deus. Outro não faz diferença e não faz para Deus. Um come e dá graças a Deus, o outro não come e dá graças a Deus. Veja o verso 7, pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se isso fosse verdade na nossa vida, irmãos, nós não teríamos milindres, nós não estaríamos chateados com ninguém, não haveria desafetos nossos em lugar nenhum, não seria necessário que mudássemos de calçada jamais, não haveria raízes de amargura no nosso coração, porque se nós não vivemos para nós, o outro que nos agrediu está mais precisando que nós ofereçamos a outra face. E se alguém nos tomou a túnica, nós já estamos atrasados no projeto de oferecer também a capa. E se alguém nos obrigou a caminhar uma milha, já faz tempo que a gente devia ter oferecido a segunda. O problema é que a gente ainda vive muito para nós. E nós somos o foco das nossas ações. Fulano não me cumprimentou, isso me dói, porque quem é o fulano para não me considerar importante? Minha opinião não foi ouvida na reunião, eu estou todo milindrado, porque quem essas pessoas pensam que são para não me ouvirem? Irmãos que brigam por causa de nada, famílias que não se falam há anos, por causa de nada. Está todo mundo vivendo para si mesmo. Coisas boas que nos acontecem transformadas em motivo de tragédia. Falava esses dias no encontro de homens que 2 irmãos recebem uma herança. 1,5 milhão cada um. Um fica com 1.470.000, o outro fica com 1.530.000. Nunca mais se falam. Vão para a justiça. Se meu irmão me rouba. Eu assisto normalmente o Fantástico, depois que eu volto para casa, na Globo News, onde ele é reprisado à meia-noite. Semana passada eu fiquei perplexo de ver 2 irmãs que brigavam por causa de 1 metro de terreno. E uma dizia assim, eu quero construir um quartinho. A outra dizia, eu não mexo na minha janela. Da minha janela eu não abro mão. Eu vou para o inferno com a minha janela. Isso ela não disse, eu estou dizendo. É apócrifo. Do que é que se trata? Onde é que a gente se magoa pelo caminho? A vida ainda é muito nossa. Porque nessas horas o dinheiro quebra os mais belos laços de fraternidade. Por causa de 30 mil a gente não fala mais com o outro faz 5 anos. Isso não é cristianismo. Isso significa que ninguém morreu para si mesmo. Que ninguém vive para o Senhor. Porque quem vive para o Senhor fica em pé. Quem vive para o Senhor cai. E ficará em pé, diz o apóstolo Paulo, porque Deus é poderoso para mantê-lo assim. Se você é do Senhor, seu carro também é. E o sujeito que fez um risco nele, fez um risco no carro que é de Deus. Se Deus quis um risco no carro dele, é problema dele. Vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. A casa é de Deus, a roupa é de Deus, tudo é de Deus. Para Deus vivemos e para Deus morremos. Esse é o foco. E talvez nós estejamos um pouco distanciados do foco. E para terminar, a terceira ideia que eu vejo que o apóstolo Paulo trabalha aqui é que a gente não é leve
Porque a gente esqueceu que cada um vai prestar conta de si mesmo. Cada um vai prestar contas de si mesmo. Importa, ele termina dizendo que todos compareçam diante do tribunal de Cristo. E cada um, verso 12, dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta do que você fez com as mensagens que eu preguei a vida inteira aqui. Eu vou dar conta do meu coração. Eu vou dar conta das minhas motivações e intenções. Eu vou dar conta daquilo que Deus sabe a meu respeito. Porque Deus sabe a meu respeito que ninguém mais sabe. Eu sei. Porque se eu quiser olhar para dentro com seriedade, eu vou enxergar aquilo que está me movendo, aquilo que está me atrapalhando, aquilo que me irrita tanto na vida do meu irmão. Eu li os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, e encontrei lá uma frase muito legal do Werther, que é colocada na boca do Werther pelo Goethe, quando ele diz que tudo que eu sei, os outros podem saber, mas o meu coração só eu conheço. Tudo que eu sei, o que eu penso, eu posso compartilhar com você. Eu posso até convencer você daquilo que eu acredito. Mas Deus conhece o meu coração. E isso é o que no Evangelho é muito pesado. Deus não julga o externo. Deus vê o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus sabe a verdade. Deus sabe por que o marido não consegue ser carinhoso e amável com a esposa, de onde vêm essas feridas. Deus sabe por que a esposa não consegue perdoar esse marido. Deus sabe por que os pais projetam as suas frustrações nos filhos. Deus sabe por que os filhos não conseguem perdoar as ausências e omissões dos seus pais. Deus sabe por que irmãos brigam numa ceia de Natal por causa de um pedaço de carne ou de peru, ou do que quer que seja. Deus sabe por que famílias brigam por causa de um carro, de uma casa ou de uma herança. Deus sabe o que vai no coração de cada pessoa. E cada um dará conta de si. Ninguém dará conta do irmão. Cada um dará conta de si. E a gente esquece isso. A gente esquece que Deus não vai perguntar para nós por que nós não fomos tão inteligentes quanto deveríamos ter sido, ou por que nós não fomos tão cultos quanto poderíamos ter sido, ou por que não estudamos tanto quanto deveríamos ter estudado. Deus vai perguntar por que nós somos tão maus. Ah, mas o outro começou e isso não vai colar. Isso não vai colar. Deus conhece o nosso coração. Deus quer que nós vivamos uma vida leve, irmãos, em que o outro não é um problema, o outro é bem-vindo. Casamentos leves, em que maridos e esposas se curtem e não transformam bobagens em grandes problemas. Trate bem o seu marido, minha irmã. Vocês têm tudo para ser felizes. Cuide bem da sua esposa, meu irmão. Vocês têm tudo para ser felizes. Não são felizes porque são chatos. A gente não é feliz porque é chato. Porque é muito chato. Mas é chato demais. Tudo é ruim, tudo é um problema, tudo vira disputa. Sua casa pode ser uma delícia. Não sem problemas. Mas os problemas enfrentados com leveza. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é bom demais. Ele cuida de nós. Viva uma vida leve. Vá se reconciliar com quem você já não fala há muito tempo. Perdoe logo. Perdoe 70 vezes 7. Ilimitadamente. Lembre-se que só é perdoado quem perdoa. É uma das poucas restrições que Jesus fez. Porque ou a gente acredita no que a gente diz que acredita, ou a gente não acredita e aí não participa. Está com problema no escritório? Retire do problema aquilo que você colocou. Você vai ver que o problema já diminui 50%. Trate bem as pessoas. Fale com amor. Ande a segunda milha, ofereça a outra face. Deixe o que você não é capaz de resolver nas mãos do Senhor e Ele vai resolver por você. Ele julga a nossa causa. Ele defende a nossa causa. Deus é bom. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero orar com você. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor sempre nos faz compreender o que é que nós precisamos mudar. Eu quero ser mais leve, Pai. Quero empreender menos disputas de autoestima. Quero empenhar menos
a minha identidade naquilo que eu debato. Quero me sentir menos ameaçado por quem me cerca. Quero confiar mais no Senhor. Quero perdoar mais rapidamente. Quero abraçar os que me prejudicaram, porque não me prejudicaram. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça se o Senhor não permitir. Ninguém me prejudica, assim como ninguém me abençoa. Tudo vem de Ti. É o Senhor quem fecha portas, é o Senhor quem abre. Se o Senhor fecha, ninguém abre. Se o Senhor abre, ninguém fecha. Deus, eu preciso tanto entender isso de uma vez por todas. Ser menos melindroso, ter menos desafetos, me sentir menos mal em lugares nos quais tenho lembranças que me ferem ou que me feriram no passado. Pai, a minha vida é Tua. Se eu vivo é para o Senhor, se eu morro é para o Senhor. Se eu estou em pé é por Tua causa, se eu caio é por Tua causa, mas vou ficar em pé porque Tu és poderoso. Se eu como, eu dou graças. Se eu não como, eu dou graças. Se um dia é bom, é por causa do Senhor. Se todos os dias são iguais, é por causa do Senhor. Deus, eu quero ser Teu, negar a mim mesmo, fazer a Tua vontade, ter essa consciência do juízo, não como medo, pavor, angústia, mas como alegria e fé. Afinal de contas, um dia tudo isso vai passar. Põe essa consciência no coração dos meus irmãos, um dia tudo isso vai passar. Que os maridos curtam as suas esposas, porque um dia tudo terá passado. Que as esposas curtam seus maridos, porque um dia tudo terá passado. Que os filhos curtam os pais, porque um dia eles já não estarão mais presentes. Que os pais curtam os filhos, eles crescem muito rápido. Que a gente curta o trabalho. Não é o trabalho do sonho, mas é a porta que o Senhor abriu. Que nós amemos as pessoas que estão perto de nós, mesmo as que não são amáveis. A Tua palavra diz para amar os inimigos, não porque eles são dignos, mas porque Jesus morreu por eles. E em Jesus eles serão tão diferentes, tão diferentes. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Livra-nos da nossa chatice, das nossas mesmices, milindres. O Senhor Jesus diz que nós coamos mosquito e engolimos camelo, porque fazemos muita coisa com a bobagem, quando o que é fundamental está passando desapercebido. Cura o nosso coração, Pai. E é no nome dele que nós oramos, hoje e sempre.